Paz do Senhor a todos, amém? Deus abençoe você nesse dia. Deus nos abençoe aqui com a presença dEle, né? Como nós temos o privilégio sempre de sentir a doce presença dEle. Sem essa presença a gente faz nada, não vive, não tem graça, não tem sentido nenhum. Não sei se alguém lembra aí onde nós paramos certinho, no outro domingo. Nós temos aqui algumas apostilas, se alguém não tem aí, levanta a mão, que eu estou a mão levantada aí, que a gente vai entregar aí. Entrega lá para mim, Sandra, por favor. O Salvador, qualquer um. Ixi. Tião, Flávio ali. Se faltar aí, pede pro Brunão imprimir mais algumas. Amém? Então é sempre assim, importante a gente sempre lembrar aqui nessa manhã que a gente está aqui, para a gente aprender algumas coisas básicas, né, para a gente ter um norte. Então, ao longo desses domingos, a gente vai falando de um assunto e vai tentando trazer luz aí para mim, para você, de situações aí, de questões que envolvem o batismo nas águas. No primeiro foi salvação em Cristo, a nossa salvação, agora batismo nas águas, sempre tendo em mente aí que você, como você ouviu aqui, né, você está aí na cadeira, aí, mas não é para ficar na cadeira, é para ser instrumento do Senhor aí na casa dele. Então, para você ter isso bem nítido no teu coração, que amanhã ou depois você não vai precisar ligar para o pastor, pastor, tal, tem aqui um caso, eu quero passar. Não, de repente você mesmo vai ministrar, né, explicação sobre salvação em Jesus, né, como eu nunca me esqueço disso, faz muitos anos, mas nunca me esqueço, né, de uma líder espiritual da igreja, que é inclusive atuante aí hoje no Brasil. Há muito tempo atrás, ela deu uma entrevista no Jô Soares, muitos anos isso, e aí o Jô Soares perguntou para ela, mas tá, me explica aí a salvação, como que é a salvação, tal, em Cristo, vocês falam de salvação, tal. Aí ela olhou e falou, a salvação não tem explicação. Aí ficou assim, não, salvação tem explicação, é bíblico, tá, tudo na palavra, eu tenho que explicar. A obra de Cristo, o que Ele fez por nós, tudo isso, né? O que é o simbolismo da cruz, tudo isso, a ressurreição. Então, salvação tem explicação. Né? Claro que eu não vou conseguir transferir para a pessoa o sentimento, como é maravilhoso. Só ela provando, mas eu explicar para ela, eu posso e devo explicar, inclusive, para ela entender de verdade, para ela ter entendimento, para ela crer na salvação e aceitar a salvação e viver uma nova vida. Então, tudo tem explicação bíblica, né? Então, para que você possa ministrar em pessoas, novos convertidos, começando, ensinando, discipulando, se puder colocar aí de novo Mateus 28, 19, para a gente ter que ter no coração isso, viver isso, como igreja de Jesus, Mateus 28, 19, que é importante a gente sempre ler esse verso, sempre entender isso. Portanto, ide, fazei discípulos, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Então, é uma ordem assim de Jesus para a igreja, para todos nós. Ide, então você está indo, você está caminhando na tua fé, você está servindo ao Senhor, mas você tem que também estar servindo ao Senhor. Então, nessa função de servir ao Senhor na igreja, você tem a responsabilidade de fazer discípulos,
de pregar, ensinar a palavra do Senhor, pregar a palavra do Senhor, é uma ordenança de Jesus para nós. Então, eu preciso ir, não posso parar, não posso deixar de ir, eu tenho que ir, eu tenho que fazer discípulos, e fazer discípulos é você ministrar salvação para as pessoas, ministrar Jesus para elas, né? Orar com elas, levá-las ao batismo e depois ensinar todas as palavras de Jesus. Isso discipulado não acaba quando você ganha alguém para Jesus, ganha alguém para Jesus, acabei meu serviço. Não, você tem que levar para o batismo. E depois do batismo, você tem que continuar um tempo ali ensinando das coisas, das palavras do Senhor Jesus. Depois a pessoa vai ficar forte para andar sozinho, para ganhar outro. Então, é um processo de discipulado. Então, você precisa entender isso, e você foi chamado para isso. Você faz parte disso. Então, você tem também a responsabilidade de ir, de discipular, de batizar as pessoas, de ensinar as palavras do Senhor para elas, e para que elas possam crescer e cada dia mais amadurecer. Quando eu me converti, eu tive um cara que me discipulou assim muito, que foi o meu um consolador da minha fé, né? Aliás, um consolidador da minha fé. Consolador não, um consolidador, um cara que me ajudou a ficar firme na fé, que foi o Júnior, que era da igreja, que era evangelista na época. É um cara que ficava comigo ali, me ensinava, falava muito comigo, e eu fiquei muito próximo dele. Então a gente acabou criando aí um vínculo bem legal, espiritual, e eu aprendi muito com ele, e aquilo fortaleceu a minha fé, em muitas vezes. Então, assim, é necessário isso, você tem que encostar alguém que vai te ensinar a palavra naquilo que você não sabe, mas você que está recebendo, que está ouvindo, que já está caminhando com o Senhor, você também tem a responsabilidade de ir, de discipular, de levar as pessoas para o batismo nas águas e de depois ensinar as palavras do Senhor Jesus, né? Tudo que Ele mandou. Então, você tem que fazer isso, não é para passar para outro, não é para jogar no colo de alguém, não, é para você fazer também. Então, você tem sido assim, dado pelo menos o básico para você entender isso, para você ministrar isso depois. Então, tudo na Bíblia tem explicação. Às vezes, se você lê um texto lá num livro da Bíblia, um verso, e parece que não tem explicação, mas se você continuar lendo a Bíblia, vai aparecer explicação talvez 30 livros na frente. Vai aparecer um outro verso que vai explicar aquele e você vai conseguir entender. Mas você precisa continuar cavucando ali, né? Cavando, que você vai achar todos os tesouros que você precisa achar estão na palavra. Aleluia. Então, continua cavando que você vai achar. E quando não achar mesmo, pergunta para alguém. Aí o Salvador que é mestre, né? Aí tal, tranquilo, mas tem aí umas grandes tesouros escondidos aí, mas ele fica fazendo charme, né? Mas é só você dar uma encostada em alguém que alguém vai te ensinar alguma coisa. Então você tem a responsabilidade de fazer esse papel. Amém? Então, aí a gente tem os métodos de batismo. São alguns textos que nós já comentamos, né, que a gente já falou aqui, os métodos de batismo, né, que nós temos um só batismo, como está lá, como o pastor citou aqui, domingo passado de manhã, no final, que é Efésios capítulo 4, verso 1. Efésios capítulo 4, verso 1. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu acho que eu li o endereço errado. Deve estar por aí, que fala de um só batismo. Vai, continua então. 4. Há um só corpo e um só Espírito. Todo mundo sabe disso. O corpo aí é o corpo de Cristo, a igreja. Um só Espírito, o Espírito Santo, que age nesse corpo, nessa igreja.
como também fosse chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, quando fala um só batismo, está me mostrando que aquilo, então, como eu falei, não há contradição nenhuma, porque aquilo que nós recebemos lá em Mateus 3:11, né, quando o escritor de Mateus vai falar, né, sobre o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo e o batismo de fogo que João fala, esse batismo, é um só batismo aí, é isso. Quando você é batizado lá, não é que lá tem 3 batismos, é que os 3 ali culminam na mesma coisa, né? É o batismo com o Espírito Santo, que é uma obra do Espírito, o batismo no corpo de Jesus, que é a igreja, e esse batismo de fogo, que é o meu caráter. Então, quando ele vem batizar a gente, tudo isso acontece quase que simultaneamente. Então, não é que lá ele divide em 3 batismos, é que esse batismo aí, de Efésios, vai resumir aqueles 3 que acontecem na nossa vida total, né? Espiritual, na nossa alma, corpo. Então, esse batismo é importante para nós, batismo nas águas. Você precisa incentivar pessoas a batizarem nas águas. É fundamental para a nossa vida isso. Então, o batismo nas águas, a gente já falou, né? É esse batismo que nós cremos aqui, nesse ministério, batismo por imersão, né, total. A palavra baptismo, que é grego, significa isso, né, imergir, afundar. Então, esse batismo nas águas que nós cremos é fundamental. Até porque, se eu não for batizado nas águas, eu não posso exercer nenhum ministério na igreja. Eu não posso fazer parte de nada. Eu vou ficar sentado até o momento da minha decisão pública de batizar nas águas, né? Então, é um passo importante para quem quer ministrar alguma coisa. É o que você vai falar para o novo convertido. Você quer ministrar, você quer que Deus te use, você quer ter algum cargo, alguma função na igreja? Batismo nas águas. Lá atrás, teve uma falha, eu creio que foi uma falha muito, assim, legal da minha parte, porque me ensinou muita coisa, né? E assim, é tão sério isso que as pessoas estão nos olhando, né? Você acha que elas estão seguindo a sua vida em paz, servindo a Cristo, mas não, elas estão com os olhos para cá, para mim, para você, para nossa, né? É incrível isso. Você acha que a pessoa seguiu a vida dela no outro ministério, servindo, mas não, está preocupado com aqui. A gente convidou um irmão para ser diácono, né, para ser obreiro da igreja na época, e eu não tinha ideia, noção, eu não sabia que o irmão não era batizado nas águas. Então, para mim, naquele momento lá, eu achei que o cara era batizado nas águas, o irmão era batizado nas águas, tal, convidando ele para ser obreiro, tal. Então, assim, qual é o processo bíblico? Tem alguém, pastor, tal, chama para ser obreiro, separa para obreiro, vai ficar ali servindo um tempo como obreiro, sem uma unção na cabeça, porque por enquanto é um obreiro, aí vai servir um tempo, depois vai ser ungido ali, diácono, confirmado nisso. E aí nós chamamos para ser obreiro, tal, e aí, por circunstâncias, o irmão estava servindo, e alguém na internet viu o irmão servindo na nossa igreja, em algum vídeo, viu o irmão servindo, a pessoa do outro ministério, que aparentemente seguiu em paz a vida dela, tal. Aí ela viu o irmão servindo na nossa igreja. Aí encontrou uma outra pessoa da nossa igreja e falou: mas pastor Veronese, hein? Quem diria? Poxa, a igreja mudou lá, hein? Falei: por quê? Porque tem um irmão lá, uma pessoa servindo como diácono, mas ela nem é batizada nas águas. Aí chegou até nós, aí eu fui procurar, olha só como, né? Você acha que... Não, até coça a minha língua, mas eu vou falar. Aí, nós procuramos o irmão, eu perguntei, cara, você não é batizado nas águas? Não sou, pastor. Lá atrás a gente confessou isso no altar, teve lá na Rua Amazonas ainda, nós falamos, cometemos uma falha, um erro, tal, batizamos o irmão, continua servindo. Então, assim, foi uma falha minha, porque na época eu indiquei o nome e tal, mas eu não tinha noção. Mas nós reparamos o erro, amém? Fizemos certinho, mas não é assim, essa não é a prática. A prática é
vai servir no altar do Senhor, em algum trabalho, em algum ministério, batismo nas águas. Senão, não vai batizar nas águas. Perdão, senão não vai servir no ministério. Amém? Então, é importantíssimo essa caminhada assim. Amém? Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Pode falar aí, irmão. Pode perguntar, pode... Então, é isso que nós entendemos, né? Já falamos aqui do texto do próprio Jesus, que é batizado nas águas, que sai das águas, né? Filipe está batizando numa cidade lá de Samaria, e depois Deus toma ele para ir para o deserto, para batizar lá o eunuco. Então, esses são os métodos que nós conhecemos de batismo, né? O batismo nas águas, por imersão, batismo com o Espírito Santo e batismo de fogo, que é o nosso caráter, onde Deus vai mudar nosso caráter. Então, essas 3 etapas desse batismo aí acontecem ao longo da minha caminhada como cristão, como servo do Senhor. Não tem muito aí o que... A gente só vai ler o mesmo texto de novo. Qual a importância de ser batizado? Romanos capítulo 6. A gente vai ler do verso... Aí está marcado o verso 1 ao 3, mas vamos ler do verso 1 ao 6. Romanos 6, do verso 1 ao 6. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Para aí um pouquinho. Então, esse é um entendimento, que sim, tem muita coisa que o batismo envolve no sentido espiritual, que a gente precisa entender. Por isso que é importante o batismo. Então, quando a gente batiza nas águas, quando eu me batizei nas águas, eu tomei essa decisão, é uma decisão, é uma confissão pública da minha fé em Jesus. É um ato físico que eu estou fazendo que simboliza algo espiritual que já aconteceu. Então, quando eu aceitei a Jesus como meu Senhor, essa transformação já aconteceu. E aí eu transformo esse ato espiritual num ato físico, que é o meu batismo nas águas. E quando eu batizo nas águas, a gente já falou uma vez, vou falar 1000 vezes, e é importante entender isso. Quando eu estou no tanque de batismo, eu estou confessando publicamente a minha decisão de fé por Jesus. Estou abrindo mão da minha vida, da minha velha vida, para seguir uma nova vida agora com Cristo. Então eu estou no tanque de batismo, tem lá um ministro que tem nele o Espírito Santo, que está me batizando nas águas. Então esse ato de descer nas águas, publicamente eu estou declarando que eu estou morrendo. Então, para você entender o que eu quero falar desse texto agora, um detalhe desse texto. Eu estou descendo nas águas, estou morrendo com Cristo. A morte que Cristo sofreu por mim na cruz, que me justifica, que paga o preço por minha vida, por minhas ofensas, por meus pecados. Então, eu estou morrendo com Ele na cruz. Estou declarando publicamente que eu estou morrendo com Ele. Mas assim como Ele ressuscitou dos mortos, eu estou ressuscitando com Ele nesse mesmo ato de batismo. Então, essa morte... fomos batizados na sua morte, estamos morrendo, escute, estamos morrendo com Ele, para com Ele também ressuscitarmos, entendeu? Talvez não entendeu ainda, mas vai entender. Verso 4. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho, leia bem lá e põe teu olho lá, tua atenção, sabendo isto, que o nosso homem velho, então você tem um velho homem em você.
Está lendo lá a frase? Tem. Todo mundo tem um velho homem. Já ouviu a frase? É o meu velho homem. Quando eu me converti, eu tinha um amigo, era muito louco na igreja. De vez em quando alguém fazia alguma coisa com ele, ele não gostava, ele olhava para mim e falava, cabelo. Meu velho homem foi enterrado com um pé de cabra. De vez em quando ele sai de lá, tá? Não, esquece o pé de cabra, irmão. Já foi, já é o velho homem. Deixa ele voltar, não. Se ele voltar, Nosso velho homem foi com ele crucificado. Então, na cruz, teu velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então, no batismo, o teu velho homem morre, e o nosso corpo do pecado foi crucificado na cruz. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando eu saio das águas, eu sou uma nova criatura. Você é uma nova pessoa em Cristo, ressuscitado com Ele no batismo. O batismo é importante demais. O que quer dizer isso? Quer dizer que a partir da minha saída das águas do batismo, o meu velho homem, o corpo do pecado, já não pode mais viver. Ou seja, tudo aquilo que eu alimentava o meu corpo do pecado, eu não posso mais alimentar o corpo do pecado. Então, tudo aquilo que alimentava o velho homem em mim, eu preciso agora abandonar tudo isso. Porque aquela velha história que você ouviu quando se converteu, que eu ouvi quando eu me converti, que funciona, existem 2 cachorros, segundo a história, dentro de nós, 2 cães, assim, aquela coisa. E aí, se você alimentar um, o outro vai morrer de fome e vai sumir. Então, assim, 2 naturezas estão lá. Imagina, 2 pessoas estão lá. E se você alimentar uma, a outra não for alimentada, vai morrer. Então, é isso que o texto está dizendo. Que o corpo do pecado, que antes eu fazia parte daquilo, eu pendia para aquilo, qual era o resultado? O pecado, e como resultado, morte. Então, aquilo que você sabe que te levava. Então, tem alguns ambientes que eu não gosto de ir, tem alguns lugares que eu não frequento, que eu não entro, que eu não me sinto bem. Então, assim, eu me lembro que quando eu era usuário de drogas, há muitos anos atrás, tudo começava com a bebida. Então, a gente, primeiro, eu estava sozinho, em algum lugar da minha vida. Estava sozinho. Aí pegava ônibus, pegava metrô e encontrava com os amigos. Já é o primeiro passo para o corpo do pecado ser alimentado. Então, encontrava os amigos. Aí os amigos, um olhava para o outro e dizia, vamos beber alguma coisa? Mas só isso. Mais nada hoje. Vamos ficar só numa cervejinha, tranquilo ali, sem... Aí tá bom. Aí tomava uma cervejinha. Aí um olhava para o outro e falava, não dá para ficar só na cervejinha. Vamos juntar um dinheirinho aqui e vamos buscar uma droga. Então, assim, eu alimentava, eu estava ali juntando com os amigos, eu estava ali parando para beber, e o corpo do pecado ia sendo alimentado. Tudo que ele queria. E terminava em tragédia, em morte. Então, tudo aquilo que você sabe que alimenta o corpo do pecado tem que ser cortado da sua vida, da minha vida. Porque se eu seguir esse caminho, eu estou alimentando o corpo do pecado, ele vai voltar a agir. Então, Paulo está dizendo isso, o corpo do pecado, filho, não pode alimentar ele. Tem que destruir. Como é que eu destruo ele? Não alimentando ele, não dando força para ele. Então, tudo isso no batismo é muito sério, porque depois do batismo, eu sou uma nova criatura, preciso crer nisso pela fé. E mesmo que eu não creia, acontece isso no mundo espiritual. Eu morro com Cristo no batismo, saio das águas, eu estou ressuscitando com ele, uma nova criatura. O velho homem ficou ali na água, ficou ali no tanque. E eu saí uma nova criatura. Paulo escreve isso lá em 2 Coríntios 5,17. Uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, saiu das águas, é uma nova criatura. O velho homem ficou ali. Mas o corpo do pecado ainda vai andar comigo. E eu não posso alimentar ele. Eu tenho que destruir ele. Ele tem que ser destruído em você e em mim. Então, tudo aquilo que você sabe que faz o corpo do pecado aí, que está com você,
ficar forte, elimina da sua vida. Então, elimina. Amém? Isso é um papel de novo convertido, batizado, que precisa viver novidade de vida. Eu só vou viver novidade de vida se eu eliminar, destruir o corpo do pecado, que está com a gente ainda. Então, Marcos, estou vendo aqui, sou eu, não creio em natureza pecaminosa. Tá? Que você ouve, é um termo teológico, que você ouve natureza pecaminosa. Eu não creio nessa doutrina. Eu creio que nós temos uma natureza humana caída, que é diferente. Se eu falar que eu tenho uma natureza pecaminosa, eu estou dizendo que ela veio desde Adão, que eu herdei a natureza pecaminosa. Se eu herdei, foi vindo, lá na frente, lá atrás, né, no final, vai estourar em quem? Em Deus. De quem que Adão herdou a natureza pecaminosa? De Deus? Não, Deus não tem pecado. Então eu creio que na minha natureza humana caída, isso eu creio. Então, é muito importante eu entender isso, que há tudo no mesmo contexto de batismo nas águas ali, né, para que não sirvamos mais ao pecado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Tem uma tradução diferente, tem uma tradução que fala destruído. Vê aí, por favor, talvez a King James, ou Revista Corrigida. Olha lá. A fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído. Então, esse corpo sujeito ao pecado tem que ser destruído. Então, como é que você faz isso? Caminhando com Cristo, alimentando o Espírito. Oração, Bíblia, jejum, comunhão com Deus. Tudo isso vai alimentar o Espírito. Logo, automaticamente, o corpo do pecado que há em nós vai ser destruído aos dias, na sua caminhada. Ele não vai mais agir. Então, é possível? É possível. É possível. Então, se alguma coisa te faz irar, fica longe disso. Se alguma coisa te faz ter concupiscências, pensamentos, corta na tua vida isso. Tudo que faz o teu corpo do pecado querer ficar forte, elimina da sua vida isso. Isso é muito sério para quem é batizado nas águas e quer servir a Deus de verdade. Amém? Alguma pergunta? Alguma questão? Manda. É melhor não falar com a serpente, né? Não dá bola para ela, não dá papo, porque ela vai te engrupir. Ela vai me engrupir. Então, elimina a serpente logo. Eu lembro que eu morava lá em Anápolis, e lá a gente tinha exemplos igual a esse, a gente tem muitos, né? No dia a dia. E eu morava lá, a gente tinha lá, na época do G12, aquela coisa maluca toda, enfim, era a minha briga lá, eu tive problemas porque eu briguei contra isso, mas Deus deu vitória. Hoje está aí a verdade. Então, mas tinha lá reuniões em células, e tinha lá a parte dos homens e tal, e tinha um irmão lá que ele era ex-paraquedista do Exército Brasileiro. O cara montou uma escola com a mulher dele, então, um cara aposentado, novo, super novo, aposentadão, vivia bem, uma casona, tinha uma escola legal da deles, cara cheio do dinheiro, uma gente boa demais.
Pensa num cara, gente boa mesmo. E começou a ir na igreja e tal, mas aí o cara, né, começa a ir na igreja, mas está sempre naquelas prisões, aquelas coisinhas. Aí um dia, conversando lá na casa dele, tem uma célula lá, a gente foi fazer uma célula na casa dele, estava lá, e aí estava eu, o pastor e ele, assim, na mesa, ele falou, pastor, eu tenho um problema sério, porque eu não consigo dormir sem tomar um cálice de vinho. Já tentei, já tomei remédio, já fiz isso, já fiz aquilo, não consigo dormir sem tomar um cálice de vinho. E eu, na época cheio de entusiasmo e tal, olhei para o pastor, né, tal, vai sair. Aí o pastor falou para ele, falou, cara, será que... Aí foi falando com ele e tal, conversando com ele na conversa, aí falou, mas, cara, Jesus, tal, ele tem poder para te libertar disso aí, você tem que orar por isso, você não precisa disso, tá? Não, pastor, eu já tentei, já não sei o que, já fiz de tudo, mas não consigo, eu tenho que tomar um cálice de vinho para dormir. E você fica pensando, cara, será que a pessoa será que Jesus não é poderoso para libertar a pessoa de um cálice de vinho à noite? Então a pessoa se rendeu àquilo, se entregou àquilo e vive aquilo lá todo dia. Vai ter consequências? Vai, porque é uma prisão e mais tarde vai trazer talvez coisas piores para a vida dele, né? Então assim, mas como o cara tinha muita grana na época, não foi mexido muito nisso. Então, faz parte. É uma pena, porque Cristo não pode libertar a pessoa de uma... eu lembro que eu falei do Junião aqui, a gente acabava os cultos de sábado, de jovens, a gente ia, às vezes, dar uma volta, né, e tinha um irmão, né, a gente ia, tomava refrigerante e tal, e esse irmão, até hoje está na igreja aí, de vez em quando a gente veio por aí. Ele chegava depois da meia-noite, onde a gente estava, né, a gente marcava, combinava, ele ia lá, aí ele sempre pedia uma cervejinha sem álcool. Não, mas não precisa disso, tal, não... Para que isso, cara? Quase que eu falo o nome aqui. Não precisa disso, irmão, tal, fica aí. Não, uma cervejinha sem álcool, não tem problema nenhum, mas é sem álcool. Então, assim, é umas prisões tão bobas, assim, que só está alimentando o corpo do pecado. Uma hora dessas, né, não vai dar certo. Então, irmão, aceitou a Jesus, batizou nas águas, nova vida em Cristo, novidade de vida. Vive para a honra do Senhor, para a glória dele. Vive mesmo novidade de vida, acabou. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Vive o novo de Deus, em nome de Jesus. Leva as pessoas a viver o novo de Deus. Ora com elas, põe a mão na cabeça delas. Declara por fé o milagre, sabe? Libertação total. Bom, Deus é poderoso para libertar, para fazer. Igual a esses casos, tem muitos. E muitos deles levam a pessoa para a ruína depois. Depois de um tempo você encontra ela, ela está arruinada. Então, assim, é uma coisa assim, que tem o testemunho, tem tudo isso, mas o importante mesmo, que o testemunho também é importante, mas o importante é que a pessoa está alimentando o corpo do pecado. Que ela não, cara, ela está presa naquilo lá, em algumas coisas ainda, então ela não pode viver aquilo, porque uma hora ou outra vai ficar pior, o abismo vai chamar outro abismo. Eu sei que esse verso serve para muitas coisas, mas entre elas para isso também. Então é uma coisa que eu não posso alimentar. Então, se eu sei que tem alguma coisa que alimenta o corpo do pecado que há em mim, eu preciso fugir disso. Isso é muito sério. Cada dia. Amém? Aí, uma coisa legal que você aprendeu hoje. Amém? Ou não? Eu aprendi hoje. Mais uma vez, estudando mais cedo, eu aprendi mais uma coisa que eu não tinha reparado ainda na Escritura, quando Paulo fala isso aí. Então, se você não aprendeu, você pode aprender ainda. Eu aprendi hoje isso. Né? Aprendi, assim, sobre o corpo do pecado que eu não posso alimentar. Como? Lendo a Bíblia. Então, você não gostou? Eu gostei muito de aprender isso, cara. Foi maravilhoso para mim de manhã.
Pegar um café que eu fiz lá em casa e sentar e ler 2 Bíblias abertas e poder ficar, meu Deus, o corpo do pecado. Para mim foi tremendo isso. Aleluia. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Não? Tudo certo. Qual é a importância de ser batizado? A gente está lendo esse texto aí de Romanos. Batismo nas águas é algo maravilhoso, que as pessoas têm que amar e têm que ter interesse nisso, porque é muito sério. Levítico 14, a gente vai entrar em questões assim que vai só confirmar tudo isso aí. Mas vamos ler Levítico 14, que a Bíblia toda fala de batismo. Vamos ler do verso 1 ao 5 para entender ali o contexto. Então o Senhor falou a Moisés e disse: esta é a lei a ser aplicada às pessoas que sararam da lepra e outras doenças contagiosas da pele. Lepra tem um significado de pecado na Bíblia. No dia da sua purificação, a pessoa será conduzida ao sacerdote. 3. E este sairá com ela do acampamento e a examinará, se constatar que a pessoa foi curada. O sacerdote mandará trazer 2 aves puras, um pedaço de madeira de cedro, lã tingida de escarlate e um galho de isopo. Deixa aí no verso 4. Deixa lá no verso 4. Dá para ver ali que está falando de Jesus, que está falando da cruz, que está falando do batismo nas águas. Cara, a Bíblia é poderosa. Sempre fala de batismo, sempre fala de ceia na Bíblia, desde o Antigo Testamento. Sempre fala de salvação. O sacerdote manda trazer 2 aves puras. Uma dessas aves vai morrer e a outra vai ficar viva. Por quê? Porque Jesus morreu, mas depois ele... Toma um café, o Rogério fez um café poderoso, acorda aí, cara, vai, dá uma animada. Trazer 2 aves puras, um pedaço de madeira. Mas por que Deus vai falar, vou pegar um pedaço de madeira, apontando para quê? Para a cruz. De cedro, lã tingida de escarlate, a mesma fita, o mesmo material que foi usado pela Raabe lá para simbolizar a esperança da salvação pelo sangue, e um galho de isopo para poder passar, para poder aspergir ali, passar o produto. 5. E ordenará em seguida que se molhe uma ave em um vaso de argila sobre águas correntes. Então, está falando de água de novo, de batismo, tudo isso a Bíblia fala ao longo dela toda. Por exemplo, as pessoas insistem em achar que a graça só veio depois de Jesus. Não, a plenitude da graça veio com a morte de Jesus, com a sua ressurreição. Mas a graça existe desde sempre. Graça existe desde Gênesis capítulo 1. Sempre houve graça de Deus sobre o homem, sobre a humanidade. Sempre houve graça. A plenitude do tempo da graça veio através da obra de Jesus. Mas graça sempre existiu. Então, toda a Bíblia fala de todos os assuntos sempre. Fala de ceia, desde sempre. Então, a Bíblia é a Bíblia, aleluia. Êxodo 30, 18. São só textos para a gente entender da importância do batismo. Êxodo 30, verso 18. Farás também uma bacia de bronze, com a base igualmente de bronze, para se lavarem. Tu a colocarás entre a tenda do encontro e o altar, e a encherás de água. Farás também uma bacia de bronze, com a base igualmente de bronze. Você vê que a bacia lá do tabernáculo, ela tinha uma base. Por que tem que ter uma base? Porque tem que ter doutrina. A nossa doutrina da igreja hoje, ela é fundada em 2 circunstâncias muito importantes, que está lá em Efésios capítulo 2, verso 20.
Efésios 2:20. São os fundamentos da igreja de Jesus hoje, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular desse alicerce. Então, nós temos doutrina, amém? A igreja tem que ter doutrina, tem que ter uma doutrina sã, saudável, eu tenho que andar na doutrina da igreja que eu faço parte. Então, se eu estou inserido e faço parte de um ministério como esse aqui, que eu faço parte, esse ministério tem doutrina. E doutrina nada mais é do que aquilo que rege o nosso ministério, aquilo que que eu sigo no meu dia a dia, e é fundamentado na palavra do Senhor. Né? Não pode sair disso daí, dos profetas, dos apóstolos, não pode. Então, a bacia de bronze lá, eu vou ser batizado, é um símbolo do tanque de batismo, a bacia de bronze lá do tabernáculo, mas ela tem uma base, que sustenta ela. Então eu sou batizado, mas sou batizado nas águas porque tenho doutrina na minha vida, eu fui ensinado, eu tenho uma base, eu tenho doutrina, eu tenho fundamento na minha vida. Então, você precisa, não vai de qualquer jeito, vamos lá, oba-oba, não. Tudo tem que ter doutrina, tem que ter fundamento, para que a minha fé depois ela seja sustentada por isso, ela fique de pé, fique firme, firmada. Então isso é muito importante, eu fazer parte de um ministério que tenha doutrina. Se você não sabe toda a doutrina, procure pessoas que vão te ensinar sobre a doutrina da igreja, sobre aquilo que está fundamentado na palavra que nós seguimos. Vamos encerrar esse momento aí por Mateus 28, de novo para lembrar, Mateus 28, 19 e 20, que é importantíssimo eu ter isso no meu coração. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Isso é para você lembrar todos os dias, para que eu lembre todos os dias do meu papel hoje, da minha função, de levar pessoas ao batismo nas águas, fazer delas discípulos, ensinando as palavras do nosso Senhor, para que elas se tornem maduras a ponto de ministrarem a outros e continuarem o trabalho da igreja aí, em nome de Jesus. Amém? Batismo nas águas, uma ordenança de Jesus, está lá em Marcos 16, 15 e 18, Mateus 28, 19, é o selo da nossa fé. Batismo nas águas é um selo da minha fé, da tua fé. Marcos 16, 15 e 16. Batismo é um ato de fé. A circuncisão do coração. Colossenses 2, 11 e 12. Colossenses capítulo 2. Colossenses 2. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Mais uma vez. 12, né? Já foi o 12? Isso aconteceu quando fostes sepultados com ele no batismo, e com ele fostes ressuscitados. E com ele fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. Não é mais na nossa carne, nós não praticamos a circuncisão na carne, mas a nossa circuncisão é do coração, como Paulo escreve aos Colossenses aí, pelo batismo nas águas. Abre o céu sobre o batismo nas águas, abre o céu sobre nós. Lucas 3, 21. Lucas 3, 21.
E ocorreu que, quando todo o povo estava sendo batizado, da mesma maneira Jesus o foi. E no momento em que ele estava orando, os céus se abriu. Aleluia. Irmão, o batismo nas águas abre os céus sobre nós. Como eu creio nisso? As coisas mudam, Deus te dá novas possibilidades, né? A autoridade que você recebe é uma bênção para continuar sua caminhada e crescer em fé. Batismo nas águas, nós praticamos o batismo por imersão total, né? Fundamos totalmente na água, colocamos a pessoa para dentro, né, da água, e aí ela é inserida no corpo de Cristo. Jesus deu o exemplo, Lucas 3, 21 e 22, como nós lemos ali, e 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, como uma pomba. E do céu surgiu uma voz: Tu és meu filho amado, e em ti me agrado sobremaneira. Ele deu o exemplo para a gente fazer, e deu, no começo do seu ministério, ele deu o exemplo, e no final, quando ele ressuscita, ele dá a ordem: façam assim. Somos introduzidos oficialmente no corpo de Cristo, de maneira espiritual, que é a igreja. 1 Coríntios 12, verso 12 e 13. 1 Coríntios 12, verso 12 e 13. Porquanto, assim como o corpo é uma só unidade, possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. 13. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então, no momento do meu batismo, nas águas, eu sou introduzido oficialmente no corpo de Cristo. Eu passo a ser corpo de Cristo com os meus irmãos. Eu sou introduzido no meu batismo nas águas de maneira espiritual, no corpo de Cristo, que é a igreja. Mortos, sepultados e ressuscitados com Cristo no batismo, que é Romanos capítulo 6, verso 1 ao 4, nós acabamos de ler agora há pouco. Uma confissão pública de nossa decisão por Cristo. João 19:30, se quiser marcar aí só, Gálatas 2:20, Colossenses 3:3 e Romanos 6, de 3 a 4. É uma confissão pública de nossa decisão por Cristo. Qual é o tempo para eu ser batizado? É o tempo do nosso entendimento de fé. E a minha caminhada depois que eu aceitei a Jesus, eu preciso cumprir toda a justiça. Portanto, eu tenho que ser batizado, desejar o batismo depois que eu aceitei a Jesus, porque aí eu estarei cumprindo toda a justiça. E eu estou obedecendo a Cristo. Logo, eu não sou um crente desobediente, mas sim quebrantado e obediente, cumprindo toda a justiça do Senhor Jesus. E se eu não cumprir toda a justiça no tempo da minha vida, é legal, né? Hoje em dia, isso eu creio que aconteceu ao longo de toda a história da igreja. Pessoas que aceitaram Jesus e que, alguma enfermidade, acamadas, não podiam andar, estágios terminais de enfermidades. Eu creio que ao longo de todo o tempo da igreja aconteceu isso, de quererem batizar. Já viu? Hoje em dia tem celular, hoje em dia é mais fácil você vincular isso, colocar isso para as pessoas verem nas redes sociais, aquele senhorzinho, bem velhinho, acamado, que quis batizar nas águas, aí o pessoal leva toda aquela estrutura médica para levar o senhorzinho para batizar nas águas, a senhorinha, bem velhinha, eu quero batizar, aí vai lá, o pastor, aquele tanque de batismo, toda aquela dificuldade, mas a pessoa quis batizar nas águas. É incrível isso, né? E tem tanta gente nova, cheia de vida, aceitou Jesus, não quer batizar nas águas, fazendo frescura. É incrível isso. Aí você vê lá o velhinho, a pessoa enferma, terminal, eu quero batizar, eu faço questão, eu estou vivo ainda, não parti ainda, eu quero.
E aí todo aquele movimento para levar a pessoa no tanque de batismo. Tem tanta gente boa, forte aí e tal. Né? No outro eu vou. No outro eu vou. Não, no próximo. Eu não tenho certeza ainda. Me irrita profundamente, né? Ouvir uma pessoa que aceitou Jesus, eu não estou pronto para o batismo ainda. Está esperando o quê, o abençoado, para confirmar logo isso? É muito sério, irmão. O batismo nas águas é muito sério. Você precisa incentivar pessoas a isso. Você precisa levar as pessoas a batizar nas águas, a ministrar com elas, a orar com elas, para que elas aceitem e resolvam logo isso, o batismo nas águas. Amém? Uma pergunta? Por favor, pode falar agora. É um momento de você falar. Dar um testemunho. Falar alguma coisa. Nada? Manda, Salvador. Assim, literal, assim, se você for ver lá, cruz e tal, literalmente, eu poderia falar que não tem, mas eu creio que ele foi batizado nas águas. Por quê? Porque quando furaram o lado de Jesus, saiu água e sangue, e respingou nele. Então eu sou mais assim, eu creio, mas assim, se você for ver literalmente, não teve, né? Mas porque ele não tinha possibilidade ele não teve tempo de descer, não teve misericórdia de Roma para soltar ele e ele ir para o tanque, para a água, né, literalmente. Mas porque ele não teve a possibilidade. Porque ele aceitou Jesus ali no último instante. Né? Ele foi o cara, inclusive, que inaugurou o paraíso. Ninguém até então tinha ido para o paraíso. Jesus falou, hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. Então, assim, ele foi o cara que inaugurou. Ele não teve que ir para um lugar, para o lugar, para o seio de Abraão. Ele não teve que ir para lá. Ele já foi direto da cruz para o paraíso, inaugurou o paraíso. Foi um privilegiado. Foi um cara, porque ele teve um instante de lucidez e aceitou Jesus. Mas ele não teve a possibilidade. Por isso que é sério. Tanta gente que tem a possibilidade de batizar logo e servir a Cristo com autoridade, mas fica enrolando. Ele não teve essa oportunidade. Mas se ele tivesse, eu tenho certeza que o próximo passo dele seria tibum nas águas. Amém? Alguma pergunta aí? Alguma coisa? Nada? Verdade? Pode falar, irmão. Nada? Nada, Tainá? Amém. Porque a gente não crê. A gente respeita, mas a gente não crê nesse batismo por imersão, né? Esse pouquinho de água na cabeça. A gente crê no batismo total. Amém? Tudo certo aí? Tudo certo, Ana? Nada? Sobre batismo. Não vai inventar. O que é uma batiã? Tá, nem todo mundo sabe. Então fala, o que é uma batiã? Sua bisavó. Mas você não sabe falar japonês? Mas a Rô sabe falar japonês? Ela não fala com ninguém, ela fica lá sozinha, isolada, ninguém conversa com ela.
Não, não é o que nós cremos, né? Não dá para ficar abrindo, mas você pode aprender. Você tem o tradutor do Google agora, que você vai lá você fala a frase lá, não tem? Você fala a frase em português, ela vai falar em japonês, vai lá pertinho dela, fala a frase no celular, o celular vai falar para ela, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. O batismo é outra etapa, mas para ser salva, você pode ali falar ali e, entendeu? Levar ela a aceitar Jesus. Com muito carinho, com muita oração, né? Porque o que para nós é impossível, para o Espírito Santo, que você crê nele, habita em você, não é nada impossível de ela entender ali naquele momento, está meio ruimzinho, mas Deus pode dar um momento de lucidez para ela, como deu para o ladrão da cruz. Né? O texto de Lucas fala que os dois ladrões, os dois malfeitores, zombaram de Jesus, praguejavam, insultaram ele. Na cruz, pendurados, um deles teve um momento de, espera aí, Deus está aqui do meu lado, ele teve um momento de revelação. O outro não, mas ele teve. E aí ele falou, lembra de mim, né, reconheceu o senhorio dele e tal, e aí ele foi salvo. Então, para Deus, tudo é possível se você crer. Se você fizer por fé e crer, é possível lá uma tradução do celular, falar com o coração dela pelo Espírito Santo e ela aceitar Jesus. É o mais importante. Outro passo, que é o batismo nas águas, aí é uma outra situação que talvez ela não consiga viver porque está limitada. Mas confessar Cristo ela precisa, no tempo da vida dela. E é papel de vocês, mas seu papel também fazer isso agora na vida dela, levar a aceitar Jesus. Aí, tem um trabalho para vocês fazer essa semana já, tá vendo? A parte importante da vida dela é essa confissão do nome de Jesus. É lógico que tudo para Deus, Deus é Deus, e a gente não está aqui para falar assim, isso vai para o céu, vai para o inferno, nada disso. Mas, biblicamente, tem essa possibilidade aí, de Deus preparar, de vocês levarem a nossa confissão. Se não tiver confissão, talvez ela crê no coração dela lá, e Deus vai... Mas, se tiver oportunidade, tentem fazer isso aí, da parte do Senhor, com oração antes, lógico, para Deus fazer um grande milagre lá. Não, aceitar a Jesus, eu posso fazer sozinho, em qualquer lugar, em qualquer momento da minha vida, não precisa, para isso, para isso não precisa não, a confissão para aceitar Jesus é pessoal, pode ser pública ou não, sozinho, no meio do mato, numa caverna, na montanha, isso está salvo, recebeu o Espírito Santo, está salvo, o nome escrito no livro da vida, beleza. Depois ela vai caminhar, ela vai ser instruída em algumas coisas, né? E outra coisa, mas aceitar Jesus como Senhor e Salvador é algo individual. Eu posso, essa iluminação pode vir na minha vida em qualquer lugar que eu estiver andando na rua sozinho, né? Isso é. Olha, o batismo nas águas eu não posso me auto-batizar nas águas. Isso não, porque tem que ter um ministro para fazer isso na minha vida, para me introduzir na igreja. Então tem que ter alguém para batizar. Não posso eu sozinho lá me auto-batizar. Aí não vale também. Esse batismo não vale. Só isso? Amém? Tudo certo, irmãos? Nada? Mais nada? Certeza?
Então você tem aí a responsabilidade de ministrar para as pessoas, ensiná-las sobre Jesus, sobre salvação e levá-las ao batismo nas águas para que elas possam servir a Cristo. Né? E você saber que você está aí discipulando, e fazer discípulo é algo muito mais trabalhoso do que só ganhar alguém para Jesus. Tem que trabalhar no dia a dia dela ali, ensinar as palavras de Jesus para ela ser... você tem que ser igual o Barnabé aí na história, né? Pegar a pessoa e pegar pela mão e levar e fazer um grande trabalho em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Ai, Senhor Jesus. Eu fiquei 3 horas olhando para você e perguntando se tinha uma pergunta. Ah, só Jesus. Oh, teve muita... o seu teve uma carga assim, muito mais pesada, assim, mas foi muito mais tenso o negócio, mas Deus deu vitória, aleluia. Amém? Feche os teus olhos aí por um instante. Pai, nós te louvamos, porque nós sabemos que o Senhor tem levantado pessoas para serem ministros do Senhor. Pessoas que têm um chamado, Senhor, que se interessam por vidas, por almas. Pessoas que vão, desde o primeiro ensinamento sobre a obra de Jesus na cruz, Deus, discipulando, ensinando, orando, levando também ao batismo nas águas. Nós cremos que é, Deus, tão importante para a nossa caminhada cristã na Tua presença, aceitarmos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, batizarmos nas águas, Deus, entrarmos para o ministério, sermos cheios do Espírito Santo, para depois, ó Deus, vivermos o batismo com o Espírito Santo, que vai nos revestir de poder, que vai ser uma nova etapa da nossa vida, mas tudo tem, ó Deus, as suas etapas, a sua caminhada, ó Pai. Nós estamos aqui para sermos pessoas que conheçam a Tua palavra, Senhor, porque o Senhor se revela para nós, e possamos, ó Deus, ensinar, ó Deus, as pessoas de como é a vida cristã. Nós não queremos aqui estudar a Deus, não podemos estudar o Senhor, Deus, mas podemos sim estudar a Tua palavra e conhecer aquilo que o Senhor tem deixado para cada um de nós, para aprendermos a Tua palavra e ensinarmos a Tua palavra, a sã doutrina, os Teus ensinamentos, como está, Pai, ali em Mateus 28:20, ensinando todas as pessoas sobre as Tuas palavras, Jesus, sobre aquilo que o Senhor falou, nos deixou como ensinamentos. Pai, nos abençoa como igreja, como povo do Senhor, nos dê autoridade espiritual a cada ministração, sobre pessoas, sobre novos convertidos. Pai, nos ajuda nesse trabalho tão importante, Pai, que o Senhor deixou para a Tua igreja. Abençoa o Teu povo que está aqui, confirma, Pai, os passos do Teu povo, em nome de Jesus. Dê um dia abençoado, nos prepara, Pai, de uma forma sobrenatural para o culto da noite. Nós Te louvamos por tudo, ó Pai, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai, nos abençoa nesse dia, em nome de Jesus, amém e amém, amém. Domingo que vem a gente começa o batismo com o Espírito Santo, aí